Olá, bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu vou falar sobre como resolver conflito entre irmãos, entre integrantes de um grupo, tanto no sentido horizontal de membro para membro, quanto líder para membros, né? Então, geralmente, quando nós vivemos assim, no ambiente social, seja de trabalho, igreja, grupo de negócios, associações, sempre vão haver conflitos, né? E daí, na cabeça quente, muitas pessoas agredem umas às outras com palavras, querem resolver já, quem sabe tirando foto, gravando áudio, vídeo, entrando com processo. Mas a palavra de Deus ela é muito clara e ela demonstra claramente sobre como nós devemos resolver os nossos conflitos. Ele vai dizer que a nossa primeira conduta, vamos supor, se alguém tem algum conflito, algum problema com você, ou você tem com alguém, a primeira conduta tem que ser a seguinte. Ele vai dizer aqui em Mateus capítulo 18, verso 10, não, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então note que, por exemplo, quando nós tivermos algum conflito, ou quando alguém tem um conflito com outra pessoa, a conduta correta não é falar para terceiros, não é contar para a mãe, para o irmão, para o esposo, para o melhor amigo. Porque quando a gente conta para terceiros antes de procurar a pessoa, nós, na verdade, não estamos querendo resolver o problema, nós estamos querendo procurar soldados, pessoas que vão nos apoiar ali naquele conflito e que vão falar, coitadinho dele, coitadinho dela. Então, a primeira conduta é deixar a posição de coitado, né, de vítima, e você encarar o problema de frente como um homem, como uma mulher, né? Não por via de terceiros. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que procurar a pessoa e o objetivo tem que ser reconciliar, tem que ser ganhar, porque ele fala aqui, ó, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E aí ele fala ainda, ó, se depois que você fez isso, você procurou, a pessoa não te ouviu, então pega uma ou duas testemunhas, porque para que tudo, né, o que foi dito se estabeleça. Ele vai dizer aqui, ó, e se não o atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Então, a segunda conduta, depois de procurar o irmão, é chamar uma pessoa da sua confiança, quem sabe seu líder, o seu patrão, o seu chefe, né? Ou um colega de trabalho, e ir conversar com essa pessoa. Pode ser que ela fique constrangida pela presença de uma ou duas pessoas, né? Mas pode ser que não, pode ser que ela endureça o coração. E se ela permanecer no pecado, se ela permanecer fazendo a mesma coisa, então ele fala aqui, ó, diga-o à igreja. Ou seja, chama os pastores, chama os líderes, chama todos e expõe a questão. Fala que já procurou a primeira instância, que foi conversar com a pessoa, já levou testemunhas, né? E pode ser que a pessoa mude de ideia, ela se arrependa, se converta e deixe o seu erro. Mas o texto fala também que há uma possibilidade de ela não dar ouvido, e aí a palavra de Deus fala que nós temos que considerar essa pessoa como publicano ou como pecador. O publicano era aquele que cobrava, era um judeu nomeado por Roma que cobrava impostos dos seus próprios patrícios. Era considerado como traidor, né? Quando ele fala gentil, está falando justamente e principalmente dos gregos, bárbaros ou pessoas que não eram judias e que não criam, não conheciam a lei e a palavra de Deus, entendeu?
Então, se você fez a tua parte, né, foi conversar com a pessoa não te ouviu, levou testemunha, falou para a igreja e ela não te perdoou, meu querido, fique em paz, segue tua vida, entendeu? Porque o texto vai falar que essa pessoa tem que ser tratada não como uma pessoa convertida que conhece a palavra de Deus, mas como um gentil, como um publicano, como alguém que se conhece e ignora os mandamentos de Deus. Ou então alguém que não conhece, que não tem o coração convertido. E aí ele vai falar aqui, ó, que em verdade o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Existem pessoas que usam esse texto para falar, eu vou, né, receber a minha bênção, eu vou ter vitória, mas aqui está falando no contexto de igreja, no contexto de conflito e no contexto de intriga entre irmãos, ou então o irmão que reincide, ele insiste em reincidir e em viver um determinado pecado, entendeu? Então ele fala que se essa pessoa ela não ouve os pastores da igreja, não ouve os irmãos, então ela o que for ligado aqui na terra, ou seja, se ela for confirmada aqui na terra como serva, né, de Deus, será confirmado no céu. Se for desligada, também será desligada. Porque o verso 19, capítulo 18, verso 19 vai dizer: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então ele está falando isso aqui no contexto de relacionamento, né? E ele fala assim, ó, onde há união, e ele vai falar aqui, ó, porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu também estou. Entendeu? Então, né, eu digo para você, não é saudável que você guarde essa mágoa, que você não resolva esse conflito o quanto antes, entendeu? E a forma correta, a palavra de Deus diz, vai procurar primeiro a pessoa, não é espalhar, porque você pode estar sujeito a um processo, você pode, por exemplo, aumentar ainda mais o problema. E eu termino dizendo, quando nós pedimos para Deus amor, Deus não vai colocar o amor dentro do nosso coração. Ele vai colocar pessoas difíceis no nosso caminho. Quando nós pedimos sabedoria, Deus não vai fazer um download de sabedoria. Ele vai permitir situações problemáticas, adversas e lutas para que você possa resolver, entendeu? Então essa é a receita da palavra de Deus, né? Espero que você busque, que você resolva o seu conflito, que você libere essa pessoa e que você seja feliz e tenha paz. Considere se inscrever no nosso canal. Nós temos as nossas transmissões de reuniões todos os domingos, né, às 5 horas da tarde. E se você quiser deixar a sugestão de um vídeo ou de um tema para a gente gravar, pode colocar aqui embaixo, viu? Então, grande abraço, que Deus o abençoe.